Fala pessoal, mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês no CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. E como vocês sabem, todas as semanas nós estamos aqui empenhados em trazer conteúdos que vai ajudar você no desenvolvimento, na gestão e principalmente no crescimento do seu negócio. E hoje, como de costume, estou aqui com meu grande amigo, fiel escudeiro. Dejan, não vou te falar bem-vindo mais não, que você já é de casa. Já vamos colocar fixo esse relacionamento nosso aqui, né? Não, mas mais uma vez aqui, trazendo um conteúdo de muita qualidade, né, pro pessoal que nos acompanha. Hoje um papo sensacional com um cara assim, que eu admiro muito. Né? Acho que já tô cansado de falar que sempre vai ser um episódio sensacional, né? Como todos são, né? A gente sempre tem subido a régua, né? Nossa, tem aprendido sempre coisas mais legais. Cada vez tá ficando mais difícil de conseguir gente pra vir pra cá fazer, porque o nível tá tão alto que... O pessoal ouvir a gente mandar o convite e o pessoal vai falar, não, mas será que eu não sou tão bom? Não faço isso, não. Mas obrigado mesmo por estar se organizado aí e estar sempre aqui comigo. É um prazer estar sempre participando e levando um pouquinho, né, de conteúdo aí pro pessoal que nos acompanha. Que show! E hoje nós vamos falar de um assunto 100% ligado ao empreendedorismo, a empresas, mas talvez um assunto que, pelo menos nós aqui na CNPJ, consideramos que é o coração da empresa, né? É aquilo que bombeia ali, que dá todas as forças e a energia necessária para as outras coisas funcionarem. Nós vamos falar muito sobre comercial, vamos falar também muito sobre marketing, como que você pode desenvolver isso dentro da sua empresa. E nós escolhemos uma pessoa. Na verdade, nós temos o privilégio de sermos escolhidos por essa pessoa, um grande parceiro da CNPJ já durante muitos anos, e hoje vai trazer muito conteúdo para a gente aqui. Então, José Renato, seja bem-vindo. Para nós é um privilégio muito grande ter você sempre perto das CNPJs e hoje ainda mais para a gente conhecer sua trajetória, conhecer toda a sua experiência ou uma parte da sua experiência no mundo empreendedor, porque eu sei que você tem uma bagagem muito grande, e nos ajudar aí a levar um conteúdo para os nossos empreendedores, nossos amigos, nossos queridos pessoas que nos acompanham aqui todas as semanas dentro desse tema aí comercial, de marketing. Então seja bem-vindo. Obrigado, Túlio, obrigado, Jean, obrigado aí a CNPJs. A oportunidade de estar com vocês aqui, compartilhando um pouco aqui humildemente da minha trajetória profissional, né? Realmente eu empreendi cedo, né? E tenho muitos momentos nesse caminho meu, né? Coincidentemente eu trilhei a vinda da tecnologia, né, para o mundo dos negócios, eu estava conversando aqui antes um pouco com o pessoal. Então acho que fica bem entrelaçado, né, o uso da tecnologia com a empresa, né, que surgiu com esse objetivo. E obviamente, como todo empreendedor, eu tive que usar, né, esse pequeno dom que eu tenho da área de vendas, né, e me capacitar como uma pessoa de vendas e marketing, que é normalmente o que o empreendedor tem que fazer, né? E a gente está aqui para falar um pouco disso. Que legal, Zé. Obrigado aí por toda a sua organização. A gente sabe que vir aqui nas CNPJs nem sempre é fácil, né? Tem um trânsitozinho aí, uma distância. Mas eu, como um bom vendedor, tem caminho ruim não, a gente vai para qualquer lugar, né? Mas ainda mais com a parceria que a gente tem aqui, é um prazer estar aqui com vocês. Que show. Zé, e hoje, para a gente começar esse bate-papo nosso, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, de tudo que você viveu, aprendeu, né? Como foi a sua formação, como foi esse desenvolvimento até esse momento, né, que nós estamos agora. Eu sei que você já passou por empresas gigantescas, projetos incríveis. Queria que você até trouxesse alguns deles aí, que eu acho que todos eles marcam a sua trajetória empreendedora como algo ainda mais bonito, né? Se fosse um quadro, eu acho que a gente teria um custo muito alto nesse quadro aí. Poxa. Bom, eu costumo dizer o seguinte, o dom, né, de vendas e marketing, ele é uma parte, né? É bom ter, né? E eu me lembro, né, da primeira vez que eu sentei numa carteira, né, de estudo dentro do Colégio Santo Antônio, foi a minha formação. No segundo dia eu estava vendendo pipoca doce.
para os colegas, porque a cantina não tinha pipoca doce e a galera gostava de pipoca doce. Então, assim, eu sempre tive essa iniciativa, e isso acho que tem a ver com o empreendedorismo, né? A criatividade, né? A observação do ambiente, né? Para que a gente veja as oportunidades, isso é muito importante, né? Bom, o mundo do empreendedorismo, ele reserva para a gente sempre um momento de oportunidade, né? Quando eu comecei a entender o que era tecnologia, foi no final do meu estudo, né, de engenharia. No 5º ano de engenharia, eu tinha uma matéria que utilizava programação, ainda computadores de grande porte, o FMG tinha um computador de grande porte, e aquilo ali para mim foi muito fascinante, né? Realmente você escrever uma receita de bolo, que são os algoritmos, né? E fazer com que aquilo ali vire alguma coisa no final, né? Na época a gente gerava muito relatório, né, com os programas, né? Aquilo ali me pareceu muito fascinante e eu fui para dentro. Sendo que eu agarrei, né, uma oportunidade que eu tive de fazer um concurso para a Prodenge, na época, Companhia de Processamento de Dados do Estado de Minas Gerais, e tive né, a sorte, né, obviamente a gente tem que contar um pouco com sorte também, de passar entre os 30 que foram selecionados para fazer um curso de 1 ano. Na verdade, a gente foi selecionado não para trabalhar imediatamente, mas para fazer um curso, tanto porque na época tinha muito pouca formação na área de tecnologia, né? Tinha o DCC, o Departamento de Ciência da Computação, na UFMG, e era praticamente isso. Depois a PUC veio a ter e outras universidades. Mas aí eu fiquei sendo treinado 1 ano na IBM, né? Os cursos eram todos na IBM, então foi um privilégio muito grande, mas que foi um divisor de águas para mim, porque na época a gente tinha que passar por todos os fundamentos da computação, né? Igual um jogador de futebol, né? Um bom jogador de futebol sabe bater uma falta, né? Sabe bater um lateral, ele tem uma forma de bater um lateral, bater um corner, né? Não ficar impedido. Esses fundamentos na área de tecnologia, eles são, até hoje, né? Eles são os mesmos. É interessante, né? Então, isso fez com que eu conseguisse estar sempre evoluindo com a tecnologia até hoje, né? Eu estava falando ainda há pouco aqui, né, que a gente sempre vive momentos de disrupção, né? E hoje a gente tem mais um aí, que é exatamente o 5G com a inteligência artificial através do ChatGPT, né? Que é uma tecnologia que vocês vão ouvir falar muito aí, né? Então, voltando lá atrás, eu fiz essa formação na Prodenge, mas logo, quando eu comecei a ficar bom no negócio, a gente fica entusiasmado, né? Eu tenho um irmão que sempre foi uma referência para mim, que formou no ITA, em São Paulo, e que tinha trabalhado na Arthur Andersen, que hoje é a PwC, que é a Pricewaterhouse. Ele abriu uma empresa com mais 2 colegas, e falou, cara, você tem que abrir aí porque o negócio vai bombar, vai entrar os microcomputadores com rede, etc, etc. E eu fui de olho fechado. Então, eu tive um apoio muito grande, né, que foi onde eu fundei a Portfólio, né, que é a empresa que até hoje eu estou com ela, né. E, a partir dali, a gente desenvolveu muitas soluções, né, vários setores. Trabalhei com Uzi Minas, Vale do Rio Doce, empresas que na época estavam, Mendes Júnior, empresas que na época eram empresas muito compradoras de serviços de tecnologia, né? Isso foi muito bom, aprendi muito, né, essa questão de projeto, de tecnologia e tal. E aí surgiu o primeiro momento de, como todo empreendedor passa, né, um momento de crise, né? O Brasil, há mais de 30 anos, 40 anos, vive momentos de altos e baixos na área econômica, a gente sabe disso. Na época, eu lembro do plano Collor, né? Então, foi um momento bastante difícil, onde a gente teve que se reinventar, e foi um momento onde eu tive que realmente ir para o mercado corporativo de software, que ele sim estava também demandando bastante. E foi interessante, porque eu tive que subir a régua da minha formação.
né? Por quê? Porque as empresas americanas, principalmente as americanas na área de software, não é à toa que hoje a gente tem uma Apple, tem um Google, tem um Spotify, tem, né, vários aí que tem sede nos Estados Unidos aí, que são empresas de referência e que puxam o mercado, né? E eu tinha o sonho de trabalhar em uma empresa do Vale do Silício, né? E aí foi onde surgiu a oportunidade, não era bem do Vale do Silício, mas era de Houston. Fui trabalhar na BMC Software, uma empresa que o marketing dela era maravilhoso, era aquele marketing que você tinha tudo, todos os materiais, você tinha estudo de caso, você tinha todo um apoio para fazer uma venda muito boa, né? Isso tem muito tempo, Zé? Isso foi em 99, 2000, tá? Foi onde eu dei uma parada na portfólio e fui para o mercado. Legal. Tá? Experiência. E foi muito bom, porque realmente eu entrei nessa, né, que eu chamo de indústria do software, né? Onde você aprende realmente como que a banda toca, né? E daí para frente eu trabalhei em outras empresas, tá? Até trabalhar na HP em 2014 também, né? Passei por uma empresa na área de saúde, de healthcare, né? De saúde, tecnologia para saúde, portuguesa também, que foi uma experiência muito interessante, porque eu tive que usar o meu lado empreendedor, porque a empresa estava vindo para o Brasil, se instalando aqui, a gente saiu do zero, contratou gente, contratou serviços contábeis, contratou financeiro, contratou gente, treinou tecnicamente, saiu para vender, então foi uma experiência muito legal. E isso se confundiu um pouco com o meu lado empreendedor, né? Bom, então até 2014, quando eu trabalhei na HP, a HP também, as empresas americanas elas têm uma característica muito forte de ser muito pragmática com os números, né? Então a HP, naquele momento ela foi comprada, a HP Software foi comprada por uma outra empresa e ela mudou a estratégia dela completamente. Então ela teve aquele layoff, né? Ou seja, assim, ela teve uma demissão em massa, igual está rolando agora, né? Em várias empresas da área de tecnologia, exatamente porque são muito pragmáticos. E aí eu vi uma oportunidade de voltar a empreender, né? Aí acaba, vamos dizer assim, o primeiro capítulo da história. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa assim, né? Não, eu fiquei curioso para conhecer um pouquinho da situação lá da HP, porque a HP a gente conhece ela mesmo na parte de fabricação, né? De impressora, de hardware, instalado. Isso, e ela também tinha esse braço software na época, isso. né? E depois ela desmembrou? Eram, se não me engano, 4 empresas do grupo HP, né? Que virou a HPE hoje, tá? Tinha a HP Software, a HP de hardware, que eu não me lembro o nome dela, né? A gente chamava, que era o lado lata da HP, né? Que a gente fazia referência, que é a briguinha de software com hardware, né? Tinha uma empresa de serviço, tinha um banco HP, né? Então isso, né, nessa época houve uma fusão e uma mudança muito grande do mundo inteiro e tal, e chegou no Brasil, eles enxugaram bastante. E você estava na unidade aqui, né? Aqui, exatamente. E essa foi uma característica minha também, sabe? Aí talvez eu possa ter errado na minha carreira, assim, porque a oportunidade de ir para fora era aquele momento. Para fora que eu falo assim, eu cheguei até a trabalhar um pouco no Equador nessa época, lá num projeto, e ir para fora, não do Brasil, mas até para ir para São Paulo, né? Porque São Paulo ele tem essa característica de ter sempre ali a empresa estabelecida ali e eventualmente esses braços das empresas fora de São Paulo, seja Rio Grande do Sul, Minas, Nordeste, eles são muito voláteis em função das políticas. Eles mudam para distribuidores, etc. Então, isso talvez, na minha carreira, eu possa ter tido algum erro estratégico aí. Talvez eu fosse para São Paulo, se fosse em 2010, assim, alguma coisa assim. Mas foi bom também que eu preservei esse meu lado da questão, um momento familiar. Foi muito legal que eu fiquei, né, por aqui e vi minhas filhas crescerem. Bom, com isso, a partir de 2014, eu tive que me reinventar dentro de um universo que mudou muito, né? A área de tecnologia ela muda muito. Né? Muito rápido, né? Inclusive com a recente pandemia, né? Assim, eu costumo dizer o seguinte: pré-pandemia, as prioridades estratégicas eram uma, né? Pós-pandemia,
Durante a pandemia mudou total, e pós-pandemia mudou muito também, né? Vários fatores, né, disruptivos entraram, né? Essa questão do trabalho híbrido, né? O remoto, que agora é híbrido, né? Essa questão do que a tecnologia prioriza hoje, né? Hoje é mais e-commerce, logística, né? A área de saúde está tendo um impacto muito grande também com a tecnologia, né? Acho que tem muita coisa aí que, para a gente que está do lado de cá, no lado dos serviços de tecnologia, né? Você tem que estar sempre vendo para onde que o vento está mais forte, né? Para ter que remar menos, né? Para você ter mais, exatamente, mais benefícios em função da direção que estrategicamente você tem optado, né? Então, a partir dali, né, eu comecei a trabalhar com algumas, vamos dizer assim, unidades de interesse meu para experimentar, aonde agora esse ano eu estou consolidando isso. Que legal essa trajetória, Zé, porque você entrou no mundo empreendedor, saiu do mundo empreendedor, entre aspas, mas tudo o que te deu uma grande bagagem para chegar ao que você acabou de falar, né? Voltar, entre aspas mesmo, mas colocar muita energia agora em novos projetos, novas estruturas que você vem criando dentro da Portfólio, que você já trouxe aí o nome da sua empresa hoje, toda a estrutura que você faz, com uma bagagem muito grande, né? E durante esse período todo, Zé, como que você se sentiu ali? Porque começar um empreendimento, você começou muito novo, você contou aí, tem muitos desafios. E deve ser um desafio também muito grande se desligar do seu empreendimento, deixar ali uma empresa que talvez te sustentou durante alguns anos, você viu nascer, crescer e está desenvolvendo, para ir para a área, tudo bem que era a sua mesma área, né? Você sempre teve ali dentro, voltada a parte de tecnologia. Isso, né? Sempre dentro do mercado, mas ir para um lugar onde talvez a autonomia não era tão grande, onde você não podia tomar todas as decisões, talvez sabendo quais eram as melhores decisões. Como que foi essa sensação assim, de sair do mundo empreendedor, ir para o mundo organizacional, corporativo, acho que é a palavra melhor, e depois voltar para o mundo empreendedor? Eu te digo o seguinte, que a gente... você usou o tempo certo. A autonomia, né? Você perde muito autonomia, né? E você tem uma questão da volatilidade, né? Então, com isso, o que eu percebi é que tem um lado bom, né? Quando você está dentro de um projeto legal e está indo bem, você sabe que aquilo ali tem, vamos dizer assim, uma persistência que vai durar. E tem aquele gostinho de, puxa vida, se eu tivesse dentro do meu negócio, eu estava hoje fazendo outras coisas aqui, com uma agenda diferente, né? Então, acho que tem... sempre, eu te falo assim, o tempo todo que eu estive fora, né, nesse período mais do que sabático, né, dentro da minha trajetória de empreendedorismo, eu ficava muito ligado nas oportunidades, né? E o que me fez realmente falar, olha, a grande oportunidade é você reestruturar num modelo diferente, foi exatamente esse meu espírito empreendedor, tá? Então, com isso, hoje, né, eu tenho algumas parcerias estratégicas na área de tecnologia, né? E esse modelo de negócio tem sido bem legal. Eu testei ele ano passado. Ano passado foi exatamente um ano de muito teste mesmo, porque eu peguei um projeto específico e 3 grandes projetos e um deles foi muito bem, o segundo também muito bom, e o terceiro já eu falei assim, olha, não posso usar esse modelo aqui para seguir como eu fiz, né? E eu acho o seguinte, falando um pouquinho de vendas, né? Aonde que eu acho que hoje eu estou muito tranquilo e preparado, né? Não só para compartilhar com meus clientes, como também com os nossos parceiros aí,
é como essa área de vendas ela mudou. Ela mudou muito, muito, muito mesmo nos últimos anos, né? E quando você fala dessa mudança, Zé, assim, só para o pessoal que está nos acompanhando ter um contexto geral, qual que é a principal mudança que você vê que mudou tanto na área de venda? Então, acho que os canais de acesso às empresas, né, eles são muito concorridos hoje em dia, né? Então, você fala assim, olha, eu vou prospectar, ok? Beleza. Acho que a melhor coisa que um bom departamento comercial de vendas e marketing faz é ter uma excelência em prospecção, tá? E eu acompanho muito um camarada chamado Aaron Ross, tá? É um cara que ele é o papa nessa área de venda de software, né? E ele fala, ele tem uma máxima, é o seguinte: se você não prospecta, tá? A sua projeção de vendas, ela com certeza vai estar impactada. Então, é bom que você seja muito forte em prospecção e ali na área de venda você tenha bons processos. Você não precisa ter nenhum vendedor ninja, tá? Porque o que a gente chama de vendedor ninja é o cara que prospecta, é um caçador, né? Um hunter, traz o negócio e ainda fecha o negócio. Esse é o ninja. Esse é o que todo mundo quer. Faz toda a jornada, né? Faz toda a jornada de vendas. Eu acho que vou te cortar só entre aspas, fica à vontade. Mas acho que é legal. Repete o nome para mim, por favor, que eu vou anotar aqui e a gente vai colocar na legenda. Aaron Ross, R-O-S-S, tá? Ele tem 2 livros, um deles é um best-seller, né, que é o Vendas Previsíveis, tá? E o segundo livro dele é menos conhecido, mas é um livro não menos importante, porque ele fala o que não deu certo no Vendas Previsíveis, Legal. 10 anos depois, né? Então, ele é bem interessante, que ele é muito didático, tá? O segundo livro, você sabe o nome? O nome do livro? O Vendas Previsíveis e o segundo? O Hipercrescimento. Hipercrescimento. Todos os dois têm em português, tá? Legal. E assim, é muito legal. E isso me ajudou muito a definir. Ele fala muito essa questão da prospecção, sabe? E hoje a prospecção, com a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela está um pouco mais complicada, né? Então você não pode comprar listas, o que era antigamente, você comprava uma lista, era normal, Reuters vendia lista, tal, era um produto lícito, vamos dizer assim, né? E hoje você tem que ter técnicas para você criar aquele momento, que é o momento da onde você fala assim, opa, esse prospect virou um lead, ou seja, ele está interessado no meu serviço, no meu produto. O famoso levantada de mão ali, né? O famoso levantada de mão, né? O aquecer o lead, né? Deixar ali. Nutrir, né? A gente usa muito o termo de nutrir o lead, né? Ou seja, primeiro você consegue a conexão, aí você nutre o lead, aí ele levanta a mão e fala, cara, eu vou querer conhecer o seu produto. Legal. Né? Você até citou, Zé, sobre a prospecção e você citou que esses conteúdos, né, esses livros e uma referência para você também, mas eu queria que você deixasse já algumas dicas, né? Eu sei que a gente vai te pedir algumas dicas lá no final, mas agora especificamente voltado aqui para prospecção, como que você poderia assim deixar para a galera que nos acompanha, para uma empresa que talvez vende para outra empresa? Eu acho que é um dos melhores cenários que a gente tem hoje, e eu sei que você domina isso muito bem. Para prospecção, uma empresa que vai começar a sua prospecção agora, que ainda não faz, nunca fizeram, até hoje trabalharam só com indicação ou com o porta a porta ali, decidiu começar com a prospecção, porque eu acho que é um cenário muito natural, infelizmente natural no nosso país hoje, né? Eu acho que é um cenário comum, vamos dizer assim, né? Olha, a prospecção, ela parte de informações, né? Ou seja, de grupos de empresas que são o seu mercado, né? Então você tem que entender qual é o seu mercado, qual é o mercado ideal, né? Nesse livro, o Aaron Ross ele usa um termo chamado nicho do nicho, tá? Muitas vezes você acha que eu vou trabalhar num nicho específico ali, o meu negócio é padaria. Eu vou vender para padaria, tá?
que eu tenho máquinas de fazer pão. Ok. Isso é muito genérico. Você pode descobrir que aquelas máquinas que você representa ou você produz, né? Estou dando exemplo aqui, né? Elas se aplicam melhor para padarias gourmet ou então padarias de grande varejo, tá? Então eu estou dentro do nicho de padarias, mas eu estou dentro de grande varejo, tá? Claro, ali você vai ter que identificar quem são os concorrentes, né? Como é que eles atuam, né? Como é que são os tickets, né? dos concorrentes, etc., onde que eles estão. E aqui no Brasil a gente tem um problema muito grande, que é a gente não ter institutos de pesquisa na área de negócios como estão surgindo hoje, cada vez mais surgem empresas que te dão informações de mercado. Custa caro, informação de mercado, não é barato, mas tem, né, já ali um grupo de tecnologias que te ajudam a fazer isso. Tá? Tem uma tecnologia que eu recentemente até devo avaliar, ainda, confesso que ainda não avaliei, mas eu achei bastante interessante, que é uma tecnologia que monitora no site da Receita quando uma empresa é aberta. Não sei se você já conhece, né? Então, ele não faz só isso, ele pega isso e vê se está dentro do seu mercado e tal, e já começa a trazer esses leads para você. Poxa, legal isso aí. Bem legal. Tá? Isso é uma coisa, é você ter a massa crítica para trabalhar. Né? Essa massa crítica, ela vai cair na mão de um eu vejo o pessoal chamar de pré-vendedores, né? Não gosto muito do termo não, porque confunde um pouco com pré-vendas. Pré-vendas é o apoio técnico a quem está vendendo uma solução de software. Tá? Mas esses pré-vendedores que já no mercado você pode achar aí no LinkedIn com o termo de SDR, né? São os SDRs. O que os SDRs fazem? Eles pegam essas listas, enriquecem essas listas com informações do Google, do LinkedIn e de outras fontes, tá? Para que ele possa abordar através dos que a gente chama de pontos de contato, né? Os touch points, né? Aquele prospect para que ele se torne um lead, né? Então, assim, quando o SDR passa um e-mail e ele não tem retorno, ele não pode desistir. O SDR ele tem que ter persistência, inteligência e habilidade, né? Ele tem que ter também muita organização, porque ele vai fazer isso com 30 empresas. Então, a primeira que ele começou no dia falou para ligar, aliás, ele não conseguiu falar, a segunda falou, olha, essa pessoa está de férias, volta tal dia, etc. Então, ele tem que ter um controle muito grande nas tarefas diárias, né? Ele tem que ser uma pessoa organizada, ele tem que ser persistente, ele tem que ser inteligente, tem que ter um perfil analítico, né? Para que ele possa realmente chegar ao final e entregar para o vendedor, né, uma lista ali de oportunidades, né, que na verdade não uma lista, mas assim, no dia a dia, estou com oportunidade quente aqui, cliente que é um telefonema, que é uma visita, que é uma proposta, até nesse nível você pode chegar, né, aonde o vendedor vai fazer o processo de venda. Tá? O vendedor ele tem que pegar, entender se é aquilo mesmo que o cliente quer comprar, ver se ele consegue atender, né? Entender os requisitos, entender quem é que vai assinar o contrato ali, quem é que é o que está com a caneta, né? Entender o processo internamente, colocar a proposta, negociar, né? E tentar fechar o contrato. Esse é o que é o papel do vendedor. Então, essa quebra de papéis, né, ela é muito importante. Então, eu quero dizer o seguinte, as empresas que estão querendo começar hoje, né, elas têm que entender isso como uma coisa que ela tem que ter dentro dela. Pode ser contratado, terceirizado? Pode, às vezes ela não quer ter isso lá dentro, né? Pode ser, né? Existem empresas que fazem isso. Mas ter esse entendimento é muito importante, tá? Porque, citando novamente o livro do Aaron Ross aí, ele fala exatamente isso. No momento do empreendedorismo, ele sempre começa com alguém que você conhece, que você vendeu uma solução. E aquele projeto ele passa a ser uma referência. A Portfólio teve isso lá atrás. O primeiro projeto que a Portfólio vendeu
Vou te contar como foi. Ô Zé, Sim, só te interrompendo rapidinho. Você podia aproveitar já falando da portfólio, explicar um pouco da portfólio também. É legal. Já fazer um parênteses aí, Legal. explicar para quem está nos acompanhando aí o que é a portfólio. Vou contar esse caso que aí eu emendo com isso. Ótimo. Na verdade, o primeiro projeto que a gente vendeu foi porque a gente saiu da Prodente, compramos 2 microcomputadores, né, eu e meu sócio. E quando a gente comprou na Fundep. A Fundep é um órgão de fomento que funciona dentro da UFMG. E a gente comprou ele mais barato, o computador e tal. E aí a gente começou a conversar com o comprador lá e ele queria um sistema de compras. Então foi o nosso primeiro cliente. Então, assim, foi um bom vendedor, né? Você foi lá comprar, acabou vendendo, né? Então, isso é interessante. O Aaron Ross fala que os primeiros clientes, o primeiro ciclo de vendas de um empreendedorismo é sempre na sua rede de contato. Só que aquilo termina. Aquilo ali não é que só termina, vai limitando e você não cresce igual você cresceu no início. Então, é muito importante você exercitar essa questão da prospecção, de enfrentar o não, né? Assim, um bom vendedor sabe que o não ele já tem, né? Um bom vendedor sabe que ele tem 2 ouvidos e uma boca, né? Que essa empatia que você cria com o cliente quando você dá a palavra para o cliente é que muitas vezes é um engano, né? É muito natural porque por causa da eloquência, por causa da capacidade de comunicação, o vendedor se acha às vezes até muito invasivo às vezes, né? Numa reunião, né? Mas então hoje a portfólio a gente tem alguns focos, né? Assim, na verdade o grande foco é transformação digital, tá? Aplicado para empresas, especificamente áreas de vendas e marketing, a gente tem uma expertise, tá? E dentro dessa transformação digital, a gente tem parceiros, tá? De tecnologia, parceiros de serviços, tá? E basicamente alguma representação que a gente pode eventualmente puxar para dentro dos projetos, tá? Eu diminuí a questão da representação de produtos e aumentei essa questão da parceria, até porque hoje o fato da gente ter uma know-how bastante grande em várias frentes da tecnologia, você quando você é menor assim, você não consegue ter todo mundo contratado, então você tem que ter aqueles parceiros que você já tem uma sinergia, né, para puxar para os projetos sem ter aquele receio de mas ele está entrando aqui só para ganhar o cliente, né? Não, isso daí realmente é uma coisa que dentro do modelo de parceria tem que estar muito bem resolvido, né? Então hoje a portfólio trabalha com a transformação digital, tá? Trazendo soluções desde CRM, né, que são sistemas de relacionamento com o mercado, vamos dizer assim, não só com os clientes, né? Onde você tem a gestão de oportunidades, a gestão de vendas ali e a gestão do projeto com o Customer Success também, né? E é claro, dentro dessa questão da transformação digital, hoje eu tenho um parceiro na área de Video Analytics, né, que tem uma força muito grande nessa questão dos produtos, dos serviços que hoje, né, o Video Analytics presta em várias situações, tá? Inclusive nessa área de vendas varejo, o Video Analytics já é muito usado, né? Mas é basicamente isso que nós fazemos hoje, tá? E aproveitando, Zé, acho que uma dúvida, né, que muita gente tem quando ele pensa ali como aumentar as vendas da sua empresa, né? Porque pegando ali os pequenos empreendedores ali que ainda talvez não tem uma equipe de vendas, não tem condição ainda de, né? Muitos têm esse receio, né, de envolver na parte de vendas porque acham que precisa de ter dom, talento e, né, tem alguns processos que ajudam, igual você explicou aí a jornada. Na sua visão, pensando ali na situação, o cara virou, Zé, eu quero começar agora o meu departamento de vendas. O que seria ali os pré-requisitos que ele mesmo, o empreendedor ou como empresa, deveria ter ali para pensar nesse ponto? Já nasce vendendo, né? A empresa normalmente já nasce vendendo. Já nasce vendendo, é o que eu ia dizer, né? Assim,
isso, em geral, é o que é a pedra fundamental da empresa. Tá? Existe na área de tecnologia... Só um parênteses, falou da pedra fundamental. Eu e o Dejan, na verdade eu e o Dejan não, a gente acompanha, né, muitas pessoas aqui nessa área de vendas. A gente acompanha o Ricardo Jordão, não sei se você já ouviu falar, talvez sim. E um dos bordões que ele usa muito é que vendas cura tudo, né? Então, a gente acompanha ele fala muito isso. Você está com um problema aí na sua empresa que é contratar? Vende que você contrata. Se está com um problema que é reforma? Vende que você reforma. E no fritar dos ovos é uma realidade, né? É uma realidade. Então, assim, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, esse DNA aí, o empreendedor tem, né? Mas pode ser que ele também não queira assumir isso, porque ele comete um erro, muitas vezes na vida, né, assim, de empreendedorismo, que é se apaixonar pelo produto, né? Então, ele coloca aquilo ali como isso aqui vai se vender sozinho e tal. E não é assim. A história, ela passa por você enfrentar os nãos que o mercado né, reserva para você. Tá? E, é claro, tem os sims também. Né? Então, assim, eu acho que assim, para você montar uma estrutura de vendas que seja mínima, tá? Organize-se para prospectar. Primeiro ponto, tá? E organizar, que eu falo, é o seguinte, cara. Hoje é o dia de gastar 2 horas aqui, telefone, e-mail, LinkedIn, visita, tá? Vou dar uma volta lá no 5, lá em Contagem, não sei. Reinvente aí a sua forma de prospectar, tá? Eu tenho isso comigo. Quando eu viajo, às vezes de carro, né? Vai para São Paulo, vai para o Rio, com a pandemia isso daí ficou mais frequente, né? Eu nunca deixo de prestar atenção nas logomarcas que eu vejo, seja em caminhão de logística, seja na beira da estrada, às vezes entro numa cidade e falo, gente, olha o tamanho dessa empresa aqui, né? Outdoor, o que for. Para estar ali, alguma coisa tem, né? Exato, né? E é interessante isso, que muitas vezes, né? Eu vou contar um caso, até de um concorrente de vocês que foi meu cliente. Um contador, tem um escritório de contabilidade com foco em até esse mercado de padaria que eu estava dando exemplo, né? Aí ele não é tanto nosso concorrente. Não, exatamente. É um parceiro. Pode falar dele que eu estou querendo ver como parceiro. Ele é do seu segmento, né? Vamos dizer assim, né? Ele me falou, Zé Renato, a tecnologia para mim é estratégica. Ela não é só operacional, né? Inclusive a solução que eu vendi para ele à época era uma solução de gestão de produtividade, né, que pegava as horas que o colaborador que estava lá na célula lá do DP ou então na de legalização e etc., ele trabalhava o dia inteiro e no final ele não sabia para que cliente que ele estava trabalhando. Porque ele gastava 1 hora com um, 4 horas com o outro. Às vezes esse de 4 horas estava pagando menos do que aquele de 1 hora. Então, o cara tinha uma visão muito legal. Aí a gente implementou um sistema de gestão de produtividade, onde no final ele tinha um relatório de bilhetagem lá de quanto que cada cliente consumiu por célula, por profissional, né? E ele me deu um exemplo de como que investir, às vezes, numa coisa que você acha que não dá resultado, a tecnologia ela te traz um benefício, né? O site dele era muito bom. O site dele não era um site institucional, era um site voltado para vendas, vamos dizer assim, né? E não era só inbound, né? Ou seja, não era só aquela venda assim que você fecha aqui, já leva e passa o cartão. Não. Era uma venda para captar um lead, né? Aonde ele ia ter que fazer o outbound depois, né, que é ali o telefonema e passar para o corpo a corpo, né? Uhum. E posso até falar isso aqui, ele fechou com o Coco Bambu, aqui de BH.
imagina um contrato de contabilidade com o Coco Bambu, deve ser um bom contrato, né? Então, assim, é um exemplo de como que caiu no colo, mas não é que caiu no colo, ele fez cair. Foi uma preparação, né? Ele fez cair, né? Então, eu acho que isso é um exemplo de como que, às vezes, né, você fala assim, mas eu não tenho porte para ter a equipe de venda. Mas vai se estruturando ali, vai fazendo certo, né? Vai fazendo com que, mesmo organicamente, você comece a ter uma presença, né? Se envolva com a tecnologia, mas não precisa de se envolver aprendendo a programar, mas entendendo os benefícios e os desafios, né? Então, acho que estruturar um departamento de vendas ou estruturar um processo de vendas, vamos dizer assim, entenda o seu processo de vendas, né? Veja ali como que você tem que converter, né? O momento da conversão ele é muito importante, né? E eu já perdi venda na conversão. Com contrato praticamente assinado, eu perdi uma venda. Isso é um aprendizado, né? Não tem vergonha nenhuma de falar. Ali o contrato para assinar, né? E a gente teve um problema de agenda. O problema de agenda criou uma oportunidade para o concorrente foi lá e cravou. Nós já vivemos isso no sentido contrário, né? A empresa estava quase fechando com um outro escritório e ele falou, eles estão demorando muito para me mandar a proposta. Vocês conseguem me mandar? Eu falei, não, consigo te apresentar agora. Você quer agora? Vamos combinar aí? Daqui uns 15 minutos eu posso. Beleza, então vamos fazer a reunião. Apresentando, saindo com a reunião online com a proposta fechada. É isso aí. E aí foi daí, eu não sei se foi desse caso especificamente em diante, mas com toda certeza desde 2019 nós não enviamos mais proposta, nós só apresentamos proposta. O cliente tem acesso à proposta depois que a gente apresenta, e mesmo assim, se a gente fosse fazer, eu já não estou tão ligado à parte comercial no ato de venda, né? Apesar de ser do meu time, eu cuidar de todo o processo, mas nós temos lá as pessoas que realizam já o fechamento como um todo, mas pelo menos na minha época que eu cuidava ali, menos de 50% das empresas pediam a proposta depois de fechado. Porque para ela não precisava ter a proposta, ela já fechou, ela quer o contrato agora, quer o serviço. Sim. E aí, quantas vezes a gente não passou aqui, pelo menos uma frustração, vou usar esse termo, de mandar a proposta e o cliente, o prospect lá, né, igual você usou, porque não é cliente ainda. É um lead, né? Nem ter nos respondido, talvez nem esse e-mail deve estar lá na caixa dele até hoje. Agora, você sabe que interessante? Que quando você faz um trabalho de construção da venda, você evita muito isso, porque você não negligencia certas situações que são alertas ali no processo de vendas, tá? Quando você está falando com uma pessoa só, isso é um problema sério, é um problema sério, tá? Por quê? Porque, às vezes quando a empresa é muito pequena, é uma pessoa só, beleza, tá tudo certo. Agora você vai para outro patamar, onde você tem um diretor financeiro, você tem um diretor de tecnologia, você tem, né, alguns papéis ali, é importante você não ficar na mão de um, né? Então, tem que ter mais decisores envolvidos. Você tem que ter pessoas que vão te falar, ou às vezes até te ajudar na venda. Né? Que tem esse papel. Às vezes tem uma pessoa torcendo para você e fala assim, cara, o seu produto é o que a empresa precisa, cara. Vou te dar uma dica aqui. Com o cara e ele vira um vendedor interno. Eu tive, assim, ao longo da carreira, tive várias situações assim, onde a pessoa me chamava no canto e falava assim, cara, se for dessa linha aí, você vai se dar mal. Entendeu? Corrija aqui, né? Nós temos alguns casos assim também, né? Que às vezes a pessoa do financeiro da empresa, do administrativo da empresa, fica doido para contratar CNPJs e o patrão fica lá, não, trocar de contabilidade é muito complicado, dá muito trabalho, e aí a gente tá ali. A gente brinca que é o mineiro mesmo, né? Vai comendo pelas beiradas, né? Aí vai conquistando ali a pessoa do administrativo, vai conquistando a pessoa do financeiro. E na hora que assusta, a pessoa do financeiro, da administrativa está tirando dúvida com a gente nunca vamos ser uma empresa que segura algum tipo de informação ou conteúdo. E depois de 2, 3 meses a gente assusta, a empresa já está aqui com a CNPJs. E às vezes
com a expectativa muito alinhada, porque todos os conteúdos que a gente foi respondendo, foi mandando para eles, já veio que adaptando eles no nosso formato de trabalho. Sim. E aí acaba que facilita muito tanto a conversão, a venda, né, quanto a integração desse cliente também dentro do nosso escopo de trabalho, do formato que a gente atua hoje. Legal. Então, essas pessoas aí são... Na verdade, a gente tem que... Aqui na CNPJ, a gente costuma mandar uma lembrancinha especial para essa galera, né? Pra gente, obrigado mesmo. Eu acho que dentro das técnicas de vendas, assim, esse papel, ele é reconhecido. É a pessoa que é um influenciador, né? E é bom descobrir ela logo, né? É claro, é claro. Muitas vezes é mais importante você vender para o influenciador do que para o decisor. Exatamente. O decisor, ele não quer assinar ali, assumir nenhum risco também. Tem isso, né? Ele quer garantir que o budget, lá o orçamento necessário para o serviço está tudo ok e que vai ser entregue, né? Em geral, você tem sim alguém ali para ajudar, né? É muito importante. Cara, que legal, Zé. A gente veio conversando aqui e nós escutamos aí um pouquinho da sua trajetória, né? Que eu, por sinal, não conhecia toda. Fiquei impressionado de saber aí de algumas empresas que você atuou, projetos que você trabalhou, que você contou pra gente aqui. E depois a gente falou muito sobre esse processo de venda, sobre esse processo de estruturação aí, de uma prospecção, enfim. Né, esse conteúdo que eu vou ter que ouvir pelo menos umas 3, 4 vezes aí para ficar bem decorado e fazer os ajustes necessários que a gente tem aqui dentro da CNPJ e me preparar para ajudar a galera no mercado também, porque vira e mexe acontece. A gente está aqui no podcast, aí o pessoal vai lá e pergunta: aquele cliente que foi lá, ele é cliente de vocês, ele vende esse produto, ele não vende, como que funciona? Tal. E acaba a gente tendo que entregar um conteúdo para eles, então preciso dominar isso. Legal. E agora, já seguindo assim para não para finalização do nosso bate-papo, muito pelo contrário, né? A gente ainda tem muito que aprender com você, mas eu queria que você, Zé, trouxesse dentro de toda essa trajetória sua do empreendedorismo, tantas coisas que você aprendeu, algumas dicas. E esse momento a gente costuma chamá-lo aqui dentro do CNPJ Cash do momento empreendedor CNPJ. Por que esse momento? Porque é um momento o qual a galera que está nos acompanhando também são empreendedores, que também têm desafios, que também passaram por circunstâncias complicadas e talvez estão passando. Tem a oportunidade de ouvir de empreendedor para empreendedor algumas dicas. E infelizmente a gente vê aí na internet, né, a galera romantizando muito o empreendedorismo e às vezes não levando as dicas que precisa, né? O famoso pulo do gato. Né? Você ensina toda a receita, mas o tempero você não ensina e nunca fica igual, né? Ninguém consegue replicar. E eu queria ouvir de você agora, Zé, algumas dicas e como bons empreendedores, com certeza, assim como nós, você também já deve ter tido muitos erros durante todo o processo. O que você, como empreendedor hoje, olha para toda a sua jornada e você fala que você não faria de novo? Talvez um erro, uma situação ou um mau resultado que você teve, que naquele momento que você tomou as decisões para isso acontecer pareciam ser boas e acabou que não foi tão legal. Eu acho que a primeira delas, assim, eu acho que exatamente essa questão dessa saída do empreendedorismo, tá? Eu acho que eu demorei a voltar. Legal. Sabe? Eu demorei a voltar. Você ficou muito tempo fora? Não, fora fica estranho, né? Eu acho assim, eu realmente desativei a empresa por um tempo. Na verdade, coloquei ela em hold ali. Eu esqueci o nome, como é que é? Ela fica suspensa, né? Inapta, mas não lembro. Inativa, exatamente, inativa. Foi mais ou menos uns 10 anos, tá? Dentro dessa... e eu acho que eu perdi um pouco o timing ali para algumas coisas que eu faria na época, que eu quis fazer. Então, assim, eu acho que mas nada como passar pelo erro. Sim. Né? Eu acho que isso daí não tenho o que dizer. Mas outra coisa que eu acho que é muito importante no empreendedorismo, que eu acho que, para mim, hoje conta muito, é esse foco em prospectar. Isso, para mim, hoje é a coisa mais importante que eu tenho. Legal. Que é não só saber fazer isso, ajudar meus clientes a fazerem isso, tá? Porque
isso é que vai te dar uma massa crítica de vendas a ponto de você chegar e poder ter até preço. Legal. Né? Preço bom com uma competitividade e com rentabilidade. Legal. Só para a gente concluir, né, esse ponto que você trouxe com muita força aqui, que é a prospecção, você colocou que um SDR, né, um pré-vendas, vamos chamar assim, eu concordo com você que não é o melhor termo. Não, é pré-vendedor. Isso. Quais seriam as 3 características que você falou que ele precisava? Era habilidade? Ele tem que ter persistência, né, ser uma pessoa analítica e pesquisar bastante, né, e paciente. Legal. Entendeu? Não pode ser aquela pessoa que quer vender, né, assim, na todo rua mundo, e tal, que são os 2 perfis, né, que é o caçador e o fazendeiro, né, o hunter e o farmer, né. Então, você tem 2 perfis de vendas, né, mas esse perfil de prospecção, ele não é nenhum desses 2. Ele na verdade, ele é um hunter, né, assim, ele é um caçador, né, mas ele tem que ser paciente, tem que ser educado, tem que saber, tem que ser inteligente, conhecer muito o produto e o mercado. Legal. Né. Então, eu acho que assim, eu hoje, acho que como o Jordão? Né, o Jordão fala, né, vendas é o melhor remédio. Tá? Agora, para você manter isso lá em cima, com a régua alta, na hora que eu falo régua alta, é você ter um pipeline, um funil de vendas, sabe assim, bom para você falar assim, olha, se eu perder a melhor venda hoje do mês, tá bom para mim, ainda tá bom. Legal. Né? Eu não posso ficar naquela situação de, olha, se eu perder isso aqui, ferrou. Arrebentou meu mês, né? Exatamente. Né? Então, acho que dentro do que você coloca aí, né, eu acho que o melhor aprendizado que eu tive, né, na área de vendas, tá, é exatamente a prospecção. Poxa, que legal, Zé. E durante muito tempo, a CNPJ ela sempre sobreviveu de indicação. A gente pouco prospectava, né, Deja? Nosso crescimento ele era quase que 100% feito através de indicação. De uns 3 anos e meio para cá que a gente veio. E a gente viu como que isso mudou, né? Como que isso é outra qualidade. Você sai da zona de conforto. E a gente vai aprendendo muita coisa com a prospecção. E eu já vou te perguntar algumas dicas que você deixa para os empreendedores, mas eu acho que é legal a gente trazer esse ponto aqui para o pessoal que quer começar essa ideia de prospecção. Mas quando a gente começou lá a prospecção, qualquer coisa, e aí quando eu falo qualquer coisa, qualquer perfil de cliente, qualquer ticket, qualquer situação era muito bom, porque a gente não sabia o que tinha que fazer, então qualquer prospecção era uma nova venda. Você pensava assim, eu já não ia ter isso, prospectei e deu certo. E foi passando um tempo, a gente veio percebendo que aquilo que você trouxe sobre a citação do livro, que é o nicho do nicho, né, a gente também trouxe essa visão, mas com uma visão não de nicho, de segmento de mercado, como você citou aí, a padaria gourmet, específico nesse ramo. Mas nós nichamos o nicho do perfil do empreendedor. Então, hoje, quando a gente fala de prospecção, quando a gente fala de vendas, quando a gente fala de busca de clientes, a gente sempre vai falar do melhor perfil possível do empreendedor. Muito bem lembrado, né? Assim, o assunto é muito vasto, né? Então, o ICP, que a gente chama, né, que é o perfil do cliente ideal, isso aí, né, ele é determinante, porque você tem que falar com aquele perfil. Isso, e é muito legal como que a gente foi aprendendo, Zé, que segmentos idênticos, muitas vezes dentro da mesma família, tinha os 2 perfis, o que era ideal e o que você tinha que passar muito longe. E aí a gente começou a entender dentro das CNPJs o quanto que a prospecção bem feita gera uma boa conversão, que aí é um cliente que não briga por preço. Exatamente. Ele quer a qualidade do serviço, ou ele quer o que a gente está vendendo, né? A gente está falando aqui das CNPJs, mas de um contexto geral. E quando ele cai na integração, é simples. É fácil. Funciona. E isso trouxe pra gente aquela visão da importância do não, né? Isso. A importância de não vender para qualquer um. Isso. De realmente você chegar no ponto ali e ver que aquele determinado prospect não tá dentro do seu cliente ideal, é melhor não vender. Melhor. Né? Melhor. Você tá melhor não vender do que trazer um problema para a operação. Eu acho que assim, dentro do perfil, né, o que o Jean acabou de falar, é uma palavra até que é muito usada de forma
errada no mercado meu corporativo é a assertividade. Assertividade é uma palavra que ela determina exatamente você saber dizer não e saber dizer sim, né? Isso é uma qualidade do vendedor, na verdade, tá? Então, assim, esse perfil do cliente ideal, ele vai exatamente separar o joio do trigo para o seu resultado. E essa qualidade é difícil, né? Para a gente que aprendeu a fazer prospecção, aprendendo a vender e aprendendo o que é tudo isso, tudo que vinha era lindo e maravilhoso. Então não tinha não. Até porque muitas das vezes os times de venda ele tem lá uma meta de valor, né? Isso, e não uma meta de talvez qualitativa, né? Qualitativa, é mais de quantitativa ali. De quantidade e valor. E aí acaba. Tudo isso, né? Tudo isso tem a ver com a gestão do processo de vendas. Sim, claro. Né? Tanto que uma das formas de remunerar o SDR, que é quem levanta a oportunidade, é se aquela oportunidade fechou. Converteu, né? Exatamente. Tudo bem, você tem um comissionamento aqui de X e mais X se fechar. Legal. Né? Por quê? Ele vai melhorar o trabalho de qualificação. Se eu tenho 100 aqui, é melhor eu ter 10 mais redondinho do que ter 100 que não vai. Um picado ali que não vai me dar dinheiro. Né? E é legal como que isso está alinhado com a gente. E aí, vai ser muitos assuntos que nós vamos ter, você está sempre muito próximo da gente. A gente quer dividir isso com você para a gente conseguir ser exemplo nisso, né? Ajudar os nossos clientes também, junto com você aí, dentro dessa jornada que não é fácil, não. Não é. É legal, mas não é fácil, não. Agora, Zé, o próximo momento que a gente tem, né? As próximas dicas... Era quais dicas que você deixaria para os empreendedores? Você já falou aí o que talvez você não faria de novo, mas aquilo que você fez, aquilo que você faz hoje, que dá muito certo dentro da portfólio, dentro do seu escopo de empreendedor, o que você deixa para a galera aí como dicas práticas para eles executarem na empresa deles? Olha, eu acho que dentro do cenário hoje que a gente tem, eu acho que o empreendedor ele tem que criar um conceito de conselho, que é uma coisa de empresa grande, sabe? Mas eu acho que quando você está ladeado de pessoas assim que querem te ajudar, né? Que gostam do seu negócio e que de alguma forma podem contribuir, isso é muito bom, tá? Então, assim, esse modelo de conselho, não é à toa que isso é muito utilizado nas empresas, né? Porque é muito... primeiro, pode ajudar com o networking, né? Segundo, em geral, pessoas que têm esse perfil de ser um conselheiro ali são pessoas com experiência na área de gestão, e às vezes não só na área de gestão, mas na vida mesmo, né? E essa experiência na vida, isso é um valor incrível. É um valor incrível. Então, assim, eu acho que nesse ponto a CNPJ ela tem um privilégio, né, de ter o pai do Jean assim como uma referência e tal. Então, eu acho que tudo isso, sabe, assim, é uma coisa que acho que, não sei, né, estou falando aqui mais no impulso do momento, assim, mas acho que é muito importante. Sabe assim, você criar um conceito de, olha, eu preciso de um apoio na área de tecnologia, por exemplo, na área de segurança cibernética, sei lá, né, assim, ou seja, preciso de um apoio em estratégia de varejo, sabe? Ou mesmo coisas mais simples mesmo, que você vai trocar ideia, faz uma vez por mês, monta ali, faz um almoço, um jantar, conversa com aquelas pessoas que são pessoas mais próximas e às vezes até criando mesmo um conceito assim de, olha, estou criando aqui um mini conselho aqui, né? E é claro, né, isso com pessoas que você pode compartilhar informações da sua empresa, obviamente, né? E que tem o objetivo de te ajudar também, tá? Ah, que legal isso, porque muitas vezes a gente escuta aqui nos conselhos, começa com foco em vendas, registra a empresa, traz pessoas mais sênior para sua empresa em vez de pessoas mais júnior, e a gente sabe que tudo isso é fundamental. Mas eu acho que essa dica que você trouxe de escutar mais pessoas, ter um conselho, ter uma visão grande... ela sai da caixinha, das sai dicas muito. normais. E aí é legal que durante muito tempo a gente já escutou isso, que a empresa ela é
o tamanho que a gente mostra que ela é. Exatamente. E aí, às vezes, o empreendedor tá ali sempre tentando desenvolver um negócio e tá expondo para o mercado que talvez ele ainda não está 100% preparado. O que, na minha visão, nenhuma empresa está. A gente vai estar se preparando todos os dias para o mercado que vem mudando todos os dias. Acho que dentro desse conceito, até para não deixar escapar, eu trabalhei em algumas startups, fui inclusive fundador de startup, não deu tempo da gente falar disso, né? Mas eu acho que pivotar, que é um termo usado no mundo das startups, né? É super necessário hoje em dia. A pandemia mostrou isso, né? Então você, às vezes, sai daquela paixão pelo produto, né? E vai para um modelo que é exatamente, olha, cara, isso aqui vai melhorar minha performance de vendas, isso aqui vai melhorar meus resultados, isso aqui tem uma mudança? Tem uma mudança, vou encarar a mudança, né? Não tenha medo de pivotar também. Eu acho que isso é um aprendizado que vem das startups, né? Eu acho que isso é muito necessário hoje em dia. Ah, que legal. É o famoso testa rápido, erra rápido, aprende rápido, muda rápido. E vai embora. E é legal que essa frase, claro que com outras palavras, ela é falada naquele filme Ford versus Ferrari, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, mas no desenvolvimento de um dos carros ali de Fórmula 1 da Ferrari, na verdade não era Fórmula 1, né? Eu sempre esqueço, Dejan, você sempre me lembra, eu esqueço. Mas no projeto do carro ali, ele fala exatamente isso. Quanto antes a gente errar, melhor. Então, se errou, conserta. Se errou, conserta. E a gente vê que isso tem tantos anos e agora a gente trazendo isso para o mundo corporativo de novo. Sim. Poxa, que legal, Zé. A gente conseguiu aprender muita coisa com você. Que bom. Eu acho que se a gente ficasse aqui umas 3 horas, ia ter assunto. Tem assunto, né? Mas eu também estou aprendendo aqui. Fica tranquilo que sempre tem... Né? E olha que a gente ainda nem começou a trazer aqui, nessa conversa nossa, o projeto que a gente está desenvolvendo, hein? No próximo bate-papo nós vamos trazer ele aqui. Com certeza. Fazer um exclusivo do projeto. Vamos sim. E eu vejo o quanto que esse projeto linkado, né, com a sua filosofia de trabalho, com o nosso propósito, com o que a gente conversou aqui hoje, já nasce com a essência de ajudar o empreendedor a alguma coisa. A gente está definindo como vai ser os caminhos, o que vai ser, como que a gente vai colocar a mão na massa, mas só de ter a essência de ajudar, a gente está falando talvez de diminuir pressão, diminuir trabalho, a pessoa conseguir aumentar os seus resultados, enfim, aí nós vamos deixar para quando a gente for trazer o projeto mesmo. Vamos sim. Deixa o pessoal ver com aquela curiosidade, né? Quem acompanhou até agora ficar... Mas pra gente finalizar, antes de te agradecer e deixar bem claro aí o quanto a gente está satisfeito, queria que você deixasse pro pessoal, talvez o seu e-mail, o seu contato, alguém que nos ouça e queira conhecer mais sobre o José Renato, conhecer mais sobre a Portfólio, sobre aqueles produtos tão legais que você trouxe aí. Legal. Deixa pra gente aí. O site da Portfólio é portfoliosc.com.br, depois... Né? Acho que a gente coloca na descrição. Isso, legal. Né? E meu contato pessoal mesmo, né? Telefone, e-mail, né? Tá disponível, tá? Para vocês aí, jrcarvalho@portfoliosc.com.br, e meu celular também. Legal. Tá? Alguma rede social que o pessoal acompanha a Portfólio? Eu estou no LinkedIn, né? Legal. Mas o LinkedIn é onde eu resido virtualmente. Que show. Zé, obrigado, né, por ter investido esse tempo aqui junto com a gente, nos ajudado a confeccionar esse conteúdo. Nosso objetivo, como você sabe aí, é poder ajudar o máximo possível dos empreendedores. Sim. CNPJ já é sua casa aqui. Eu que agradeço, é um maior prazer estar falando com vocês aqui, ter esse momento aqui de reflexões e lembranças também, né? Mas eu estou muito feliz de ter podido participar aqui e estamos aí. Eu também quero agradecer, Zé. Para mim foi uma honra, um prazer poder ter esse bate-papo. Essa dica do conselho já está me cutucando aqui já, né? Eu achei sensacional, acho que é uma coisa que a gente, né, vai pensar nisso com carinho. Eu gostei muito da ideia mesmo. E quero te agradecer, né, por tudo que você tem nos ajudado, não só por aqui, né, pelo bate-papo de hoje, mas por toda essa parceria aí. A gente desde 2015 aí junto. A gente está sempre aí e vamos estar mais. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês. Que show. Pessoal, obrigado vocês também que nos acompanharam até aqui. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos empreendedores que possam usufruir, assim como você, de tudo isso que nós conversamos aqui hoje.
Um forte abraço para você e até o próximo CNPJ Cast.